Graça e paz, amados. A graça e a paz, amados. Amém. Agora sim, parece que não almoçaram. Sem delongas, abra sua Bíblia, por favor. O livro do profeta Isaías. Capítulo de número 38. Quero agradecer ao Ministério de Louvor por ter atendido a minha solicitação. Amém? Deus abençoe vocês. Quem for achando e puder colocar-se de pé, em reverência à palavra. Vamos ler versículo de número 1. Amém? Todos acharam? A minha versão diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus querido, eu quero neste momento me colocar, Deus, na tua inteira dependência. Pai querido, que o Senhor possa me usar como um instrumento do Senhor nesta noite. Que não seja eu a falar, mas o teu Espírito através de mim. E que possamos sair daqui deste lugar, nesta noite, diferente da forma a qual chegamos aqui. Eu te oro, Deus, e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, amados. Queridos, esse texto relata um momento em que o profeta Isaías, ele transmite uma ordem de Deus para o rei Ezequias, chamando ele a atenção para que colocasse a sua casa em ordem. E o tema da mensagem desta noite é: ponha a sua casa em ordem. Não poderia ser diferente, né? E aí, então, o profeta transmite essa ordem de Deus para Ezequias. E o que o texto transmite para nós, como mensagem central, trata da mortalidade, da necessidade de arrependimento, da confiança em Deus e do propósito de vida. O rei Ezequias, ele foi surpreendido com uma mensagem que ninguém gostaria de ouvir. Ponha a sua casa em ordem. Até aí tudo bem, né? Acho que você vai morrer, aí já complica, né? Aí já fica meio estreito para nós, né? Mas ponha a sua casa em ordem, que você morrerá e não viverá. Essa é uma mensagem que ninguém gostaria de receber, mesmo sabendo que não tem como escapar da morte, né? A morte, ela é certa. Independente de idade, de cor, de raça, de credo, a morte, ela é certa. Uns têm o privilégio, né, de ter uma longevidade, e outros partem para a glória mais cedo. Eu tenho colegas que, tinha, né, que foram criados comigo e que foram embora, infelizmente se envolveram, né, com situações indesejadas e morreram com 14, 15 anos. E aí nós vemos que
para morrer não tem idade. É claro que os mais idosos estão mais, mais propícios, mas que os mais novos também não estão fora da relação, né? Ponha a sua casa em ordem. Isso destaca, queridos, a urgência da preparação espiritual e prática de nossa parte. Esse preparo não se limita ao âmbito espiritual somente, mas abrange todas as áreas da nossa vida. A vida, ela é breve. A carta de Tiago, no capítulo de número 4, se não me engano, versículo 14, vai dizer que ela é como uma névoa, que o vento bate e logo se dissipa. Então veja que a vida, por mais longa que nós possamos achar que seja, o homem mais antigo da Terra deve ter na faixa dos seus 25 anos, mais idoso, né? Melhor dizendo, dos seus 125 anos. Mas o que é 125 anos para uma eternidade? Eu falei isso aqui na cerimônia fúnebre do pai do nosso amado irmão Geraldo. O que é 125 anos para uma eternidade? E é essa eternidade que nós precisamos vislumbrar. É essa eternidade que nós precisamos ter a perspectiva e lutar para alcançá-la. A preparação espiritual, ela é crucial, amados, para nós enfrentarmos os desafios da vida e da certeza que o dia da morte chegará. O rei Ezequias, ele foi alertado de que a sua vida estava por um fio. E nós conhecemos a história. O contexto vai dizer que Ezequias, ele vira para o lado no seu leito e ora ao Senhor, chora diante do Senhor, e o Senhor tem misericórdia dele. E Deus, amados, nos dá oportunidade de corrigir os nossos caminhos antes do fim. Ezequias, ele teve essa oportunidade de colocar a sua casa em ordem, muito embora ele não tenha feito isso. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente. E a palavra de Deus vai dizer, amados, que há caminhos, que para o homem parece perfeito, mas que o seu fim é a morte. Provérbios 14, verso 12. E reconhecer que nós somos mortais deve nos fazer refletir como está a nossa alma e o nosso relacionamento com Deus. Você já parou para pensar nisso? Como está a sua alma? E como está o seu relacionamento com Deus? Deus, ele nos chama a colocar a nossa casa espiritual, moral e emocional em ordem, para vivermos segundo os seus propósitos e estarmos prontos para um dia da prestação de conta. Todos nós, um dia estaremos diante do Senhor, prestando conta de tudo aquilo que Ele colocou em nossas mãos. E aí nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de arrependimento. Isaías 57, no versículo 7, diz assim: deixe o perverso o seu caminho, o ímpio os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em
perdoar. Amados, nós somos chamados a abandonar o pecado e buscar o perdão de Deus. Examine a sua vida e confesse seus pecados a Deus. Não adie a decisão. O tempo é hoje. O tempo é agora. Um balde rachado, ele não pode reter água, ele precisa ser reparado. E nós, muitas das vezes, estamos nesta condição de balde rachado. Tudo aquilo que nós ouvimos, nós não assimilamos. Na linguagem popular, entra por um ouvido e sai pelo outro. Estamos, muitas das vezes, cansados de ouvir que Jesus está voltando, mas muitos não estão nem aí. Muitos estão deixando a vida o levar. Examine a sua vida. Há um dito popular que diz que se arrependimento matasse, eu estaria morto. Eu creio que todos aqui conhecem esse dito. Porém, amados, arrependimento não é o fim, mas arrependimento é o início de uma nova vida com Deus. Após orar, o texto vai dizer que Deus, ele ouve a oração de Ezequias. E aí, ele dá ordem ao profeta Isaías para voltar e falar com Ezequias, e dizer que a oração dele foi ouvida, e que acrescentaria a ele mais 15 anos de vida. A comunhão com Deus fortalece o espírito e prepara para qualquer desafio da vida, seja ele qual for, inclusive a enfermidade. Em algumas versões bíblicas vai dizer que Ezequias ele foi acometido de uma enfermidade de morte. E aprove a Deus postergar o tempo de Ezequias aqui na terra. Cultive a sua comunhão com Deus através da oração, da meditação na palavra. E a comunhão, ela é o alicerce, amados, para uma vida abençoada. A comunhão com Deus é o alicerce para uma vida abençoada. Um celular sem bateria, com a bateria descarregada, você não tem conexão com a internet. Um cristão sem comunhão com Deus também não tem conexão com Ele. Como está a sua bateria espiritual? Está carregada? Ou você está sem conexão? Restaure a paz em seus relacionamentos. Romanos 12, 18 diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Irmãos, existem necessidade de ordem na vida familiar. Estabelecer ordem no seio familiar é vital para o bem-estar espiritual e emocional de seus membros. E de quem é essa responsabilidade? Veja que Deus, quando manda o profeta Isaías levar a ordem, ele leva a ordem para quem? Para o cabeça. Podia levar para a rainha, né? Mas não, ele levou para o rei, porque o rei era o cabeça. Você, homem,
Você é o cabeça do seu lar. Você é o sacerdote do seu lar. Então é necessário que haja ordem na família. Deus, ele nos chama à reconciliação, à promoção da paz em nossos lares e nos nossos círculos de convivência. Quem se lembra aqui da mensagem que o pastor Joel trouxe aqui no mês de dezembro? Aí é querer demais, né? Né, pastor? Às vezes, quando acaba a mensagem, se perguntar, ninguém se lembra, né? Pacificadores. Nós sejamos pacificador. Irmãos, o lar é a primeira instituição divina. Assim como Ezequias, ele foi lembrado da sua casa, Deus também nos chama a amar e a cuidar dos nossos, do nosso lar, na nossa casa. E a ordem de colocar em ordem veio para o cabeça, o chefe. A ordem no lar, ela começa com o reconhecimento da autoridade de Deus no lar. E quem deve demonstrar essa autoridade é o cabeça. Portanto, homens, assumam o seu papel como líderes espirituais de seus lares. Um lar onde Deus é o centro, ele é abençoado, é em ordem. O relacionamento saudável é fundamental para a paz e para a harmonia no lar. Infelizmente, há lares onde a desordem, ela toma conta. Não há relacionamento saudável. Filho que não fala com a mãe, que não fala com o pai, irmãos que não se falam, cunhados que não se falam. E isso, amados, é muito ruim, porque a intimidade familiar, né, a paz familiar, ela fica comprometida. A família, ela não pode ter um momento de reunião, né, para um almoço, por exemplo, porque se o José for convidado, o João não vai. Se a Maria for convidada, a Josefina não vai. E isso é complicado demais, irmãos. E, infelizmente, não é só em famílias ímpias que acontece isso. Famílias cristãs também. E aí nós vamos ver que é preciso, é necessário, com urgência, a liberação do perdão. Há famílias em que as mães proferem palavras de xingamentos aos seus filhos. E a Bíblia vai dizer que a palavra ela tem poder. Se você diz que o seu filho é uma praga, tenha certeza que se você não repreender, não pedir perdão para Deus, o seu filho vai ser uma praga. Maridos que ofendem as esposas, física, paz, meus irmãos, física e moralmente, precisa de ordem nessa casa. Lute para manter um relacionamento sadio dentro da sua casa, a começar pelo perdão. Irmãos,
quando a gente traz esse tipo de mensagem, a nossa primeira visão, né, são de famílias não crentes. Mas, infelizmente, no seio evangélico, muitas famílias estão vivendo esta realidade, onde a falta de perdão permeia o relacionamento familiar. Hoje é dia de Santa Ceia. E a palavra de Deus, ela vai dizer que se o teu irmão tem alguma coisa contra ti, espere ele vir e te pedir perdão. É assim? Não. Ela diz o seguinte, vá até ele e se reconcilie. Muitas das vezes, a gente quer ficar no aguardo, né? Se ele vier até mim, eu perdoo. Mas, se não vier, eu também não vou lá, não. Aí o orgulho toma conta, né? O orgulho toma conta. E a palavra de Deus vai dizer que vá até o seu irmão, peça perdão. Nós que somos pais de família, nós temos que ter a sensibilidade de detectar, né, situações. E muitas das vezes requer de nós, como líder, como chefe, como cabeça da família, reunir a família e dar um choque de realidade. Olha, não pode ser assim. Nós somos família. Precisamos ter um relacionamento saudável. Tenha tempo, irmãos, tenha tempo de qualidade com suas famílias. Essa semana passada, acho que foi sábado, se não me engano, sexta-feira, a Carol, na parte da tarde, falou, pai, vamos para a praia? Aí eu fiquei quieto. Aí, quando a Juliana chegou do trabalho, ela falou, vamos para a praia? Eu falei, caramba, tem aí uma confirmação aí, né? Eu não sei se elas já tinham tramado já tudo, né? Mas tem aí uma confirmação. Enfim, para resumir, fomos para a praia, fomos lá para a Praia das Gordas, no Bonfim. Era 7 horas da noite, a gente estava dentro d'água. Irmãos, que tempo maravilhoso, que tempo precioso. Então, são esses momentos que fortalecem o relacionamento familiar. Momento que muitas das vezes a gente pensa que é tão simples, né? Mas fortalece. Um simples reunir para um almoço em família fortalece os laços familiares. Como eu falei, infelizmente, tem famílias que, né, se o João for, o José não vai. Mas é necessário. É necessário o cabeça da família chamar o João e chamar o José e falar, senta aqui, vamos conversar. Vamos acertar esses ponteiros aqui. O que está acontecendo? Por que vocês estão agindo dessa forma? Negativo, tem que ter, vamos perdoar, né? Vamos nos perdoar, vamos viver como família. Não só aparentemente lá fora, né? Porque, infelizmente, tem famílias que você olha e você pensa que é mil maravilhas. Mas vai lá na casa deles. Passa um dia lá com eles para você ver como é que é. Então, existe a necessidade da liberação do perdão. Hoje é noite de Santa Ceia. Hoje é noite de Santa Ceia. E nós precisamos, amados, verdadeiramente perdoar. Talvez a pessoa que você precisa perdoar ou pedir perdão não esteja aqui hoje. Mas você tem uma manhã, você tem a semana inteira para chamar essa pessoa e dizer, olha, vem cá, vamos conversar. Porque, irmãos, eu quero abrir só um parênteses aqui. Eu tenho um irmão mais velho que mora no Rio.
Na nossa infância, adolescência, juventude, nós fomos criados sem mãe, né? Minha mãe morreu muito cedo. Fomos criados com meu pai vivia mais trabalhando do que em casa. Então, era só praticamente nós dois. E eu nunca tive, assim, um relacionamento de amizade com meu irmão. Hoje eu louvo a Deus porque os meus filhos têm. Eles são amigos. Mas, quando eu me converti, não foi logo também, né? Passado um tempo, eu comecei a me sentir incomodado, porque eu ia na casa da minha sogra, tinha vezes que eu ia daqui para lá, meu irmão mora numa rua ao lado, eu ia na casa da minha sogra e não ia na casa do meu irmão. E eu comecei a me sentir incomodado com aquilo, e teve um dia que eu quebrei essa barreira, né? Eu fui na casa da minha sogra e falei, hoje eu vou na casa do meu irmão, quer ele queira me receber ou não. Se ele não quiser me receber, eu volto do portão, não tem problema, mas eu vou. Aí fui lá, ele abriu o portão, entrei, conversamos. A barreira foi quebrada, irmãos. Eu falei para ele, olha, se porventura eu fiz alguma coisa que te magoou, que te entristeceu, por favor, me perdoe. Mas é difícil, né, viver dessa forma. E a barreira ali foi quebrada. Hoje, todas as vezes que eu vou na minha sogra, eu vou no meu irmão. Convidei ele várias vezes já para estar aqui conosco, passar um final de semana aqui comigo. Ele ainda não veio, mas eu creio em Deus que ele vai vir. Um dia ele vai vir, né? Mas isso é só para ilustrar e dizer que Deus, ele pode fazer, irmãos. Deus pode fazer. Assim como ele quebrou essa barreira entre mim e o meu irmão, ele pode quebrar entre você e quem tiver, né, que pedir ou liberar perdão. Coloque em prática o amor, porque o relacionamento edificante é a base de uma casa em ordem. Uma casa em ordem é o reflexo de um coração em Deus. Então, se você diz que é cristão, que ama o Senhor, mas não ama o seu próximo, aí complica. Não ama aquele que está ao seu lado, ou ama, mas tem birra, né? Fica bicudo. Amados, a incerteza da vida, ela nos confronta com a realidade da morte. Nós precisamos nos preparar para o encontro com Deus. Amós, no capítulo 4, versículo 2, diz: prepara-te, ó Israel, para encontrar com teu Deus. Esse dia será inevitável para todos nós. Por isso, queridos, vivamos com a eternidade em mente. Vivamos com a perspectiva de eternidade. Não vamos deixar que nada venha tirar isso de nós. Que nenhum relacionamento que possa estar danificado momentaneamente venha tirar isso de nós. Viva cada dia como se fosse o último dia. Viva. Ou seja, pronto para se encontrar com o Criador. Uma pessoa, ela prepara, né? Ela tem todos os preparativos quando ela vai fazer aí a viagem dos sonhos. Prepara as malas, né? Dias antes. A Juliana e o Vertinho estão aí na expectativa danada, né? Para Juliana ir lá em Portugal, ver a mãe. Então ela já está contando os dias. E da mesma forma, nós precisamos nos preparar para a nossa passagem dessa vida. Nós precisamos viver
em grande perspectiva nos dias que antecedem. Prepare a sua vida para o céu. O encontro com Deus, ele é certo. Você está pronto? A palavra diz em Romanos 14, 11 que, porque está escrito, tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Em outra versão vai dizer, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então faça uma análise na sua vida e alinhe ela com os preceitos divinos, certos de que o julgamento, ele é inevitável. Se estamos em Cristo, a morte, queridos, ela é apenas uma porta que se abre para a vida eterna. Há pessoas que têm medo de morrer, né? A esperança da vida eterna, ela é capaz de transformar o medo da morte em uma perspectiva gloriosa. Amados, a mensagem põe em ordem a sua casa, ela ressoa até hoje. Ela foi dita ao rei Ezequias e ela ressoa até hoje. Mas o grande problema é que o rei Ezequias, ele recebeu esta mensagem, recebeu essa postergação de tempo, né? Esse adiamento da morte, mas uma triste notícia para nós, ele não colocou em ordem a sua casa. E isso trouxe consequências para o povo de Israel. A palavra diz que ele recebeu 15 anos de carência, né? Mas a palavra vai dizer também que Manassés, o seu filho, ele assumiu o reinado com 12 anos. E isso nos leva então a crer que Manassés nasceu com 3 anos de que Ezequias recebeu a cura e recebeu, né, mas essa graça de viver mais 15 anos. Só que Manassés, ele foi um rei que tudo que Ezequias fez, ele desfez, né? Se tiver alguma semelhança com o que nós estamos vivendo hoje, né, politicamente, o desgoverno que nós estamos vivendo, né? Mas quem é o culpado disso? Ezequias, porque não colocou a casa em ordem. A palavra diz, ensina o menino o caminho que deve andar, e ao crescer ele não se desviará. Ezequias, infelizmente, ele negligenciou essa parte. Ele não ensinou Manassés. A palavra vai dizer que Ezequias foi um rei reto, temente ao Senhor, buscava a presença do Senhor, mas ele não passou isso para o seu filho. O contexto vai dizer que ele não se preocupou com as gerações futuras. Haja visto que o cativeiro babilônico é resquício, né, da atitude de Ezequias lá atrás. Porque Ezequias não colocou em ordem a sua casa. O que isso traz de aprendizado para nós, amados? Valorizemos a oportunidade que nós temos de colocar a nossa casa em ordem, de ensinar
os nossos filhos, o caminho que devem andar. Porque os pais, quer queira, quer não, seja para o bem ou para o mal, são os reflexos dos filhos. Se você tem um pai que é alcoólatra, por exemplo, né, 90% da possibilidade dos filhos é ser alcoólatra, porque ele não tem outra referência, salvo algumas exceções. Se é drogado, há uma grande chance de ser drogado também, salvo algumas exceções. E Ezequias, ele teve essa oportunidade de organizar a sua casa, mas ele negligenciou. E que nós, amados, possamos não negligenciar a oportunidade que Deus tem nos dado de colocar ordem em nossa casa. Assim como o rei Ezequias, todos nós temos uma casa para colocar ordem. E isso inclui vida espiritual, nossos relacionamentos e nosso propósito. Então não deixe para amanhã. Hoje é o dia. É dia de realinhar a nossa vida com Deus. Responda ao chamado divino e experimente a paz de uma vida ajustada ao propósito do Senhor. Amém? Põe em ordem a tua casa. Deixe que Deus seja o centro de tudo. Amém? Você pode se colocar de pé? Eu quero convidar você que entendeu essa mensagem e sabe que existe área na sua vida que precisa, ou na sua família, que precisa ser restaurada. Eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, nós vamos orar, pedir a Deus que te ajude a proceder dessa forma, né? Porque nós, amados, muitas das vezes, nós deixamos para depois. Nós temos essa mania de deixar as coisas para depois. Quando Deus está nos chamando para um conserto. Muitas das vezes nós pregamos uma mensagem que confronta, né? Confronta, e quando nós chamamos para vir à frente, existe uma resistência. Mas, irmãos, nós estamos na casa do Senhor. Aqui é um hospital, onde nós podemos ser curados, onde nós podemos ser tratados. Porque nós só podemos tratar dos outros quando somos tratados. Então, se você sentir o desejo no seu coração, saia do seu lugar, vem aqui à frente. O Ministério de Louvor vai estar entoando uma canção e nós queremos orar por você, para que Deus te ajude, para que Deus te ajude a contornar aquilo que talvez você sozinho não consiga. Aquilo que você muitas das vezes precisa de um incentivo. Nós não vamos insistir, né? Deus conhece o nosso coração, conhece a nossa necessidade. Eu tenho certeza de que a
palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém? E ela disse também que quando nós nos envergonhamos dele, ele também vai se envergonhar de nós. Que Deus possa, amados, nos abençoar. Que Deus possa nos conceder a oportunidade de verdadeiramente organizar, né? Colocar ordem em nossa casa. Amém? Senhor, não foi fácil.